Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 4. Gostaria de saber quem, mas, como Bessie voltara a entrar no quarto, fechando a porta, desci sem pressa. Havia mais de 3 meses que não via Mrs. Reed, e como a minha vida se limitava ao meu quarto de dormir, os salões e a sala de jantar eram para mim como regiões tenebrosas onde receava entrar. Fiquei parada no vestíbulo, assustada e trêmula, com medo de algum castigo injusto, sem saber se devia entrar ou tornar a subir. Hesitei assim durante 10 minutos e continuaria, se a campainha da sala de jantar não tocasse com força. Compreendi então que se tornava forçoso entrar. Abre aspas. Quem me procura? Pensei enquanto, com as 2 mãos, tentava abrir o fecho da porta que resistia. Quem estará com a tia Reed? Homem ou mulher? Fecha aspas. O fecho cedeu. A porta abriu-se e entrei de cabeça baixa. Quando a levantei, os meus olhos esbarraram com uma coluna preta. Foi, pelo menos, esta a impressão causada pela silhueta esguia, hirta, trajada de negro, que se perfilava na sala. O semblante duro que a arrematava deu-me a impressão de um rosto talhado em pedra, encimado uma coluna como capitel. Minha tia ocupava o seu lugar habitual ao lado do fogão. Fez-me um enérgico sinal para me aproximar e apresentou-me ao desconhecido nesses simples termos. É esta a pequena de quem lhe falei. O homem voltou-se lentamente para mim e, tendo-me examinado da cabeça aos pés, mantendo-me sob o olhar penetrante das pupilas claras, sobrepujadas por fartas sobrancelhas, comentou em voz pausada. É muito pequenita. Que idade tem? 10 anos. Já? Replicou ele em tom duvidoso. Prolongou o exame durante mais uns minutos e, por fim, dirigindo-se diretamente, inquiriu. Como se chama? Jane Eyre. Ao proferir estas palavras, ergui os olhos e tive a sensação de falar com um gigante. Mas eu era tão pequena. Pude então ver-lhe melhor o rosto, de feições angulosas e tão afetadas na expressão como toda a sua atitude. Vejamos, Jane Eyre, tem juízo? Seria impossível responder-lhe afirmativamente, visto todos os da casa me considerarem insuportável. Por isso calei-me. Mrs. Reed encarregou-se de responder, abanando a cabeça por forma significativa e murmurando. Quanto a juízo, seria preferível não insistir no assunto, Mr. Brocklehurst. Lamento ouvir uma coisa dessas, Jane. Precisamos de conversar. Abandonando a posição vertical, instalou-se comodamente na poltrona, em frente de Mrs. Reed. Venha cá, chamou. Aproximei-me e ele colocou-me bem direita na sua frente. Como era feia aquela cara, agora que estava quase à altura da minha, e podia vê-la bem. Que nariz e que boca! Que dentes enormes e salientes! Nada mais feio de que uma criança má, principalmente quando é uma menina. Sabe para onde vão as pessoas más quando morrem? Para o inferno, respondi dogmática. Sabe dizer-me o que entende por inferno? É um abismo de fogo. Gostaria de cair nesse abismo e ser eternamente queimada? Não, senhor. Que deve fazer para o evitar? Hesitei na resposta. Depois de pensar algum tempo, decidi ter boa saúde e não morrer. Não tem boa saúde quem quer. Todos os dias morrem crianças mais pequenas do que a menina. Ainda ontem acompanhei o enterro de uma menina de 5 anos, bonita e tão boa que a sua alma deve ter ido direitinha para o céu. Receio muito que,
se a menina morresse agora, não pudéssemos dizer o mesmo a seu respeito. Não estando em condições de o contradizer, limitei-me a baixar os olhos para os seus 2 enormes pés pousados no tapete, e a suspirar, na ânsia de me ver muito longe dali. Espero que esse suspiro tivesse nascido do coração, como prova de arrependimento por ter causado tanto desgosto à sua benfeitora. Abre aspas. Benfeitora? Benfeitora? Pensei intimamente. Mas se todos consideram Mrs. Reed como minha benfeitora, posso afirmar que não existe nada mais desagradável do que as benfeitoras. Fecha aspas. Costuma rezar de manhã e à noite? Continuou o homenzinho. Costumo, sim, senhor. Lê a Bíblia? Às vezes. Com prazer? Gosta de ler? Gosto dos evangelhos, do livro de Daniel, dos Gênesis e de Samuel, do Êxodo e de certos pontos dos reis das crônicas, de Jobe e de Jonas. E dos Salmos, não gosta? Não, não gosto. Que vergonha! Tenho um filho mais novinho do que a menina, que sabe de cor 6 salmos. Quando lhe perguntam se quer bolos ou aprender um salmo, afirma logo, abre aspas, prefiro o salmo. Os anjos cantam os salmos e eu quero ser um anjo na terra, fecha aspas. Então, recebe 2 bolos como recompensa pela sua piedade. Os salmos não me interessam, afirmei. E isso só prova que a menina tem o coração cheio de maldade. Reze muito e peça a Deus para lhe dar outro coração novo, mais limpo, para trocar esse coração de pedra por outro de carne. Estava tentada a perguntar-lhe como seria possível essa operação, quando Mrs. Reed interveio, ordenando-me que me sentasse, continuando a conversar por sua conta. Julgo, Mr. Brockenhurst, que na carta que lhe escrevi, há 3 semanas, lhe declarei que essa pequena não possuía caráter e gênio recomendáveis. No caso de ser admitida em Lowood, gostaria que as professoras e vigilantes a vigiassem de perto e, acima de tudo, se acautelassem contra o maior dos seus defeitos, isto é, a acentuada tendência para a hipocrisia. Falo na tua presença, Jane, para que não tentes iludir Mr. Brockenhurst. Vejam se eu não tinha razão para recear Mrs. Reed, para a detestar, porque sabia ferir-me como ninguém. Nunca me considerara feliz em sua casa. Vira todos os meus esforços para lhe agradar e obedecer, repelidos com dureza, mal interpretados e recomendados em frases como o que acabava de pronunciar. Aquela acusação, feita diante de um estranho, magoava-me profundamente e, por instinto, pressenti que abalava todas as minhas esperanças na vida diferente que ia encetar. Embora não soubesse traduzir em palavras o que sentia, compreendi que Mrs. Reed acabava de semear a maldade e o ódio no meu futuro caminho. Apresentava-me como um ente velhaco e malfazejo. Como modificar a opinião que, sobre essa base, se enraizara no espírito de Mr. Brockenhurst? Abre aspas. Será impossível, pensei, tentando reprimir um soluço e enxugando algumas lágrimas, reflexo de minha angústia e impotência. Fecha aspas. A hipocrisia é o pior dos defeitos e o mais lamentável numa criança, declarou Mr. Brockenhurst. Tão mal como a mentira. E os hipócritas serão lançados num abismo de fogo e de enxofre. Descanse, que será bem vigiada. Falarei a Miss Temple e às professoras. Desejaria que ela fosse educada conforme as suas perspectivas de futuro, continuou a minha benfeitora. Isto é, que saiba tornar-se útil e seja humilde. Quanto às férias, passá-las-á em Lowood. Os seus desejos são sensatos, Mrs. Reed, aprovou Mr. Brockenhurst. A humildade é uma virtude cristã e procuramos infundi-la
às alunas de Lowood. Julgo ter encontrado o melhor processo para apagar nelas o feio pecado do orgulho e, há poucos dias, verifiquei os apreciáveis resultados do meu método. Minha filha Augusta foi visitar a escola com a mãe e, no regresso, declarou-me, abre aspas, as alunas de Lowood têm todas um ar simples, sem graça, com os cabelos arrepiados para trás, os bibes muito compridos e aqueles sacos de linhagem a tiracolo. Parecem mendigas. E olhavam para mim e para a mãe com espanto, como se nunca tivessem visto um vestido de seda. Aprovo inteiramente o seu modo de ver. Podia percorrer a Inglaterra do norte a sul, que nunca encontraria colégio que mais conviesse a Jane Eyre. Sejamos coerentes, Mr. Brockenhurst, coerentes em tudo. A coerência é o primeiro dos deveres do bom cristão. A escola de Lowood é o mais perfeito exemplo de coerência. Parca alimentação, vestuário e habitação dos mais simples, vida rigorosa e ativa. É esta a regra inflexível da casa. Faz muito bem. Posso então contar que a pequena seja admitida em Lowood e educada conforme a situação atual e o futuro que a espera? Pode sim, Mrs. Reed. Será acolhida naquela estufa de plantas escolhidas e espero que ela saiba reconhecer o inapreciável privilégio que lhe é concedido. Enviá-la-ei então para a escola o mais breve possível. Estou ansiosa por me descartar desse encargo que se tornou odioso. Compreendo muito bem. Agora tenho a honra de a cumprimentar. Só regressarei a Brockenhurst Hall daqui a 2 semanas, porque o meu amigo, o arcidiago, não me permite que o deixe mais cedo. Mas escreverei a Miss Temple, comunicando-lhe a admissão da nova aluna, a fim de não haver dificuldades quando a Jane chegar. Boa viagem, Mr. Brockenhurst. Recomende-me a sua mulher e filhas e a Master Brockenhurst. Não deixarei de o fazer. Aqui tens este livro, pequena. Chama-se O Guia da Criança. Lê-o com atenção, principalmente a narrativa da terrível morte de Martha G., uma menina muito má, inclinada à mentira e à hipocrisia. Entregou-me pequena brochura, e quando viu a carruagem à porta, despediu-se e partiu. Ficamos frente a frente, eu e Mrs. Reed. Decorreram alguns minutos. Ela cosia e eu observava-a. Teria nessa altura 36 ou 37 anos. Era forte, robusta, com os ombros largos, e não sendo muito alta, não podia classificar-se de obesa, embora fosse corpulenta. Rosto largo, com um maxilar inferior bastante acentuado, testa baixa, queixo saliente, boca e nariz de desenho regular. Por baixo das sobrancelhas finas, os olhos claros de expressão fria, sem o mais pequeno vislumbre de ternura. Pele trigueira e baça, cabelos loiros, cor de linho. Tinha saúde de ferro, pois nunca a vi doente. Governava a casa com firmeza e sabia dirigir tanto os assuntos domésticos como as terras. Mas não conseguia impor a sua autoridade aos filhos, que muitas vezes zombavam dela com desdém. Sabia vestir-se e o seu porte majestoso valorizava as ricas toilettes que sempre usava.